Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, onde você estiver nesse mundo maravilhoso. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria falar um pouco, não ia falar não, mas estou vendo uns falando umas coisas, outros falando outras coisas. Eu vou dar meu parecer sobre o que aconteceu lá no defasado, no esquecido, no Ibope lá embaixo, né? Muita gente já não assiste mais o Oscar. Eu, como ator, sempre via, todo ano assistia o Oscar, mas eu comecei a perceber que o Oscar se tornou um palanque político e de esquerdopatas. A maioria dos artistas em Hollywood são de esquerda, porque acontece a mesma coisa lá o que acontece no Brasil. Lá todo mundo vive disso, ó. Entendeu? E se forem contra, aí já viu, aí começam a ser, entendeu, perseguidos. Então, tem muito artista que não fala nada, é calado, porque são de direita. E os que se levantam a falar alguma coisa são perseguidos e esquecidos, assim como no Brasil. Então tem que ficar calado, então amordaçados. O que aconteceu lá no Oscar, lá, sobre aquele tapa na cara do Chris Rock, do Will Smith deu nele, né? Todo mundo tá falando aí. Eu, como ator e diretor, eu analiso da seguinte forma: aquilo tudo podia ter sido um teatro. Porque se você olhar a forma que ele bate no Chris Rock, ele bate de mão aberta e faz assim, uma coisa bem encenada. Entendeu? Foi muito teatral o tapa. Isso aí é minha visão. Por outro lado, pode ter sido uma coisa armada entre ele, o Oscar, está em decadência e precisa de alguma coisa para alguém começar a falar, e o apresentador Chris Rock. A esposa talvez não soubesse, entendeu, do que estava acontecendo. Ou sabia, mas fez aquela teatralidade, tipo assim, que absurdo, falar da minha calvície, entendeu? Porque ela tem uma doença, entendeu? Só por isso. Ele fez uma comparação, mas a doença. O Will Smith riu da situação na hora, porque na verdade ele já estava rindo antes de uma piada, porque né, o coisa começa a falar uma coisa atrás da outra, ele já estava rindo, já estava aquele clima de, né, ele indicado ao Oscar, então ele ficou naquela. Agora eu vou falar sobre, vamos dizer que tenha sido verdade. O Will Smith, por que eu defendo o Will Smith? Porque muita gente perguntou a minha posição, eu falei, eu defendo o Will Smith, porque se falasse da minha esposa com uma doença, mesmo que tenha sido uma coisa, sabe, de outro filme, ele falou da Demi Moore, aí querendo falar que ela estava careca, ela podia fazer continuidade do filme, mesmo que tivesse feito isso, a minha esposa, vamos dizer que aquela lá fosse minha esposa, né, ela com uma doença, entendeu? A calvície dela não é porque ela quer ser calva, é porque ela tem uma doença, sabe, mesmo assim brincou com a calvície dela, entende? Se ela não tivesse doença, ela fosse uma seguindo O'Connor, não, tem uma cantora aí que é careca, mas é careca porque ela gosta de ser careca, aí tudo bem, mas não, no caso dela ela tá calva, tá careca porque ela tem essa doença, e é uma doença grave, e ele fez essa brincadeira, a mulher não gostou, o Will Smith caiu na real, aquela coisa tipo assim, pô, sou candidato ao Oscar. Imagina a pressão na cabeça do Will Smith. Sou candidato ao Oscar. Todos os holofotes, refletores estão sobre mim, né, em cima dos indicados. Ele foi indicado a melhor ator e ganhou como melhor ator. Aí ele começa a dar aquela conotação de, pô, peraí, olhou para a esposa e viu que ela não gostou. Ele sentiu as dores. Isso se fosse verdade, eu não sei se é verdade. Para mim foi tudo encenação, mas tudo bem, vamos dizer que seja verdade. Aí ele olhou para a esposa, sentiu que ela não gostou, ele ficou irritado, depois, pô, tô rindo de quê? Peraí, eu vou ficar aqui sendo escravizado, tendo que mostrar o que não é real? Porque ele falou, a gente faz de conta, até ali se faz de conta, não é só nos filmes. Porque ali a gente tem que interpretar, tem que estar sempre sorrindo para as câmeras, entendeu? Sempre sim, os paparazzi, que a gente tem vontade de matar os paparazzi, mas eles têm que sorrir para os paparazzi, entendeu? É como se diz, uma prisão eterna, porque eles têm que comer andar conforme a música. Lá em Hollywood é assim, se você sai fora,
entendeu? Do padrão, você é lacrado, entendeu? É escravizado mesmo. Então eles têm que andar conforme, né, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Tem que ir atrás ali, ó. Senão eles são lacrados mesmo, são esquecidos, estão colocados na geladeira, assim como faz a dona Rede Globo com muitos artistas antigos. Lembra? Os artistas, cantores sumiram, desapareceram. Por quê? Porque não falam mais a mesma língua. Então são esquecidos, são colocados na geladeira. Assim também é Hollywood, entendeu? Que para mim é uma podridão. Eu não queria falar sobre lá, porque primeiro que não é minha área, entende? Primeiro, meu negócio é teatro. Sempre fui ator de teatro. Eu fiz algumas participações de novelas, mas meu negócio sempre foi teatro. Sempre amei trabalhar em teatro, entendeu? Que é o ganha-pão mesmo do ator, sem receber dinheiro público, nada disso. Ali, bilheteria. O ator verdadeiro vive de bilheteria, não vive de mamando. Por isso está todo mundo aí com ódio do presidente do Brasil. Porque era um monte de mamadores, sem vergonhas, pilantras, entendeu? Que só viviam nas costas do governo. Por isso que defendem o ladrão lá sem dedo. Então, voltando a Hollywood, eu não falei por isso, por causa disso, que não me interessa ficar falando. Agora, se falasse, eu faria o mesmo. Eu estou falando como homem, não estou falando aqui como homem de Deus, como crente, como evangélico, não. Eu teria feito a mesma coisa. Ou teria pelo menos gritado com ele para ele calar a boca. Poderia não ter ido ao extremo de subir lá e pá. Eu estou falando se isso tudo, voltei de novo, se fosse verdade. Para mim foi tudo encenação. Porque o Oscar está realmente, ó, entendeu? Indo para o abismo. Então, deve acabar daqui uns anos, não deve ter mais Oscar. Vou inventar outro prêmio qualquer aí, mas o Oscar, pelo jeito, vai acabar, porque a audiência despencou mesmo, de 50% nos Estados Unidos. Imagina, no mundo inteiro, né? Eu nem sabia que tinha tido Oscar, antigamente eu sabia, hoje nem sei, foi domingo passado, eu nem sabia. Fiquei sabendo através dessa notícia aí que o Smith deu um tapa na cara do Chris Rock e pronto. Bom, e eu dei minha opinião que eu faria o mesmo. Agora, como homem de Deus, eu vi um comentário de um pastor falando que o Will Smith, ele falou de amor e tal, mas ele não deveria ter feito aquilo, porque não sei o quê. O Will Smith é um mundano, ele não se converteu a Cristo ainda, espero que um dia encontre Jesus. Ele deu referência, no caso, ao Denzel Washington. Inclusive, esse pastor até falou que o Denzel Washington é o melhor ator, coisa que eu discordo. Ele é um bom ator, não é um grande ator, entendeu? Ele é um bom ator, nós estamos respeitando os outros grandes atores que tem também nos Estados Unidos. Ele é um bom ator, entendeu? Faz papéis bem feitos e tal. Agora, o Denzel Washington, ele é da Igreja Batista, ele é evangélico declarado, ele vai, né, em cultos e tal, até em showmícios aí, né, comícios abertos, e fala abertamente da sua fé. Só que eu não vou aqui atacar ele para alguns filmes que ele fez aí que, na minha opinião, o crente não deveria ter feito, mas também eu vou aqui relatar o filme porque não vem ao caso agora. E ele deu conselho para o Will Smith. O Smith fala disso depois, do tapa e tal, depois que ele ganha o Oscar, quando ele está com o Oscar na mão, ele começa a falar que realmente ele sabe, como disse o Denzel Washington, o único que várias pessoas deram um conselho para ele, mas ele só fala do Denzel Washington. Eu achei legal. Pô, eu sei que o Denzel Washington é evangélico, então ele fala assim, não, porque ele falou que o diabo, quando você está no auge, o diabo se levanta mais, que não sei o quê, que Deus tem um chamado, Deus requer de mim algo mais, a minha posição aqui nesse mundo como artista, que Deus está requerendo dele. Então isso foi bonito, porque isso aí é com todo mundo, não é só com ele. Deus vai requerer de cada um, todo mundo. Entendeu? Uma hora Deus vai ali, ó, de que lado você está? Do meu lado ou do lado do mundo? Deus vai querer isso. Então eu senti que ele está nesse tempo, assim como também outros atores também que entraram nessa também, que já conheciam a palavra, mas se desviaram, voltaram. E tem muitos atores, porque os Estados Unidos é o maior país protestante, quer dizer, vamos resumir, evangélico do mundo. É um país que praticamente evangelizou o mundo. Então lá tem, os atores muitos que são conhecedores da palavra, entendeu? Menos o Mel Gibson, né, que
filmes aí de Jesus sem entender da Bíblia, mas ele vai atrás de alguns padres e acaba não entendendo direito como se deve fazer um filme. Eu estou falando mesmo da Paixão de Cristo, que para mim tem cheio de erros bíblicos, mas isso aí é outro caso. Entendeu? Assim como o novo filme dele que vem aí, eu já não estou esperando muita coisa. Estou esperando que vai vir um monte de aberração, aí um monte de coisa, erros bíblicos, mas amém. A não ser que ele tenha pedido ajuda aos pastores ou teólogos entendidos na palavra mesmo, porque tem muito aí que não entendem. Ou, vamos inspirar, como faz algumas redes de televisão no Brasil, né? A palavra de Deus sendo sendo adaptadas para a televisão, como se pudesse adaptar a palavra de Deus. Mas do jeito que eles estão fazendo, entendeu? Você pode mudar uma palavra, eu vou, eu ando, eu caminho, é diferente. Agora, você querer mudar completamente, inventar personagem que não está na Bíblia, inventar situações que a Bíblia não fala, entendeu? Isso realmente é mudar a palavra de Deus. E isso a dona Record faz, né, com maestria, entendeu? Ainda coloca diretores e escritores ímpios, pessoas que não são crentes, para escrever a palavra de Deus. Bom, então voltando a Hollywood, é isso, minha visão é essa. Minha visão é que o Smith errou, por causa do tapa e tal, mas ele é um cara ímpio, o cara não é um cara convertido, é um cara que a gente entende que na hora ele foi homem ali, ele defendeu a esposa, entendeu? As mulheres deveriam estar orgulhosas. Agora, penso claro que nos Estados Unidos o negro não vai gostar de ver outro negro batendo um no outro. Vai, é tanta luta contra o racismo e de repente dois negros brigando. Realmente isso tem, né, causado muito problema, inclusive para o Will Smith, porque ele está sendo crucificado lá nos Estados Unidos, mas também eu vejo que é o lado espiritual, entendeu? Porque ele falou realmente, entendeu? Que ele falou em Deus, isso é complicado. Ele começou a falar em Deus, ele falou, não, porque eu quero amar as pessoas, aí pronto. O mundo começa a odiá-lo. Se ele falasse mesmo também, se ele falasse o nome de Jesus, pronto. A casa caía sobre a cabeça dele. Porque a Bíblia mesmo diz, sereis odiado por amor de meu nome. Então, quer dizer, se falar é complicado. Por isso que Denzel Washington, ele fica na dele. Ele fala, mas ele fica na dele. Ele tem muitos problemas. Mas ele também se curva de vez em quando alguns filmes aí que não tem nada a ver com crente. Entendeu? Eu vou citar um filme que ele fez aqui que eu fiquei escandalizado porque eu sei que ele é evangélico. Começa o filme, ele já está pelado junto com a mulher. Totalmente pelado. Ele é um policial, um bandido, não lembro. Ele está totalmente pelado ali, exposto mesmo e tal. Aí eu fico assim, poxa, isso aí não sei se condiz com um cara que se diz evangélico. Mas, entendeu? São os novos tempos, né? Deus deve, você pode. Não é assim? Não, nós temos que ser santos em toda a nossa procedência de viver. Todo tempo, santos temos que ser, a Bíblia manda. Mas aí é ele com Deus, é ele que dá conta a Deus, é ele que vive, entendeu? Isso aí não é julgamento, eu estou dizendo o que eu vi. Assiste o filme que você vai ver. Mas isso me escandalizou porque eu falei, pô, esse cara é crente ou não crente? Nada bem. Assim como também, outro também batista também é o... esqueci o nome dele agora. Outro famoso também, aquele comediante famoso, você deve conhecer, aquele famoso. Eu vou dar uma pausa aqui, deixa eu lembrar o nome dele. Não vou parar não, porque senão vou perder a linha. É outro famoso aí, comediante, tem muitos filmes aí, é conhecido, fez clipe com Michael Jackson, entendeu? E ele também é da Batista. Mas eu vi um show dele, um stand-up muito antigo, ele só falava palavrão, baixaria de baixo calão mesmo, só baixaria. Então eu falei, esses crentes de hoje é normal, né? Tá nesse meio, muito dinheiro, tá rico, não precisa de Deus. Felizmente, entendeu? Então essa é a minha opinião sobre o Denzel Washington, que eu faria a mesma coisa que ele fez, só que sem agressividade, mas teria falado pro cara calar a boca, entendeu? Porque isso não era piada, isso que deveria fazer, ele deveria ter ética, entendeu? Embora se tratando ali naquele meio ali podre do meio artístico hollywoodiano, ali é um meio podre, gente. As pessoas sorriem, mas odeiam umas às outras. A união, isso não existe. Existem os sindicatos que lutam pelos atores, mas os atores mesmo se odeiam.
é um meio podre, cheio de cascavéis, entendeu? O meio artístico é terrível, entendeu? É muita falsidade. Agora, quando ele falou esse pastor falou que o Wagner Horst é um grande ator, não de respeito com os outros atores. Assim como no Brasil a gente dizia, Fernanda Montenegro é a melhor atriz. Não é a melhor atriz. Tem grandes atrizes no Brasil como grandes atores. É um desrespeito. A Fernanda podia ter ganho um prêmio como melhor atriz daquele ano, mas tem outras grandes atrizes no Brasil também que devemos, né, é a nossa honrar, entendeu? E sempre dizer, taxar um que é melhor do que o outro, isso é besteira. Entendeu? Cada ano uma pessoa ganha diferente, entendeu? E isso a gente tem eles como grandes atores. Agora, não um só grande ator, uma só grande atriz. Você como colocaram Pelé, o rei do futebol, é ridículo. Entendeu? Tem grandes jogadores de futebol, assim como o Pelé foi um grande jogador de futebol. Parar com esse negócio de tudo tem que ser o melhor. Ganhou o prêmio naquele ano, mas não é o grande, o único grande, entendeu? Jogador, artista, seja lá o que for. Entendeu? Todo ano tem gente boa e temos grandes atores e grandes atrizes também no Brasil, assim como em Hollywood. Bem, essa palavra. Entendeu? Que Deus possa te abençoar esse dia em nome de Jesus.